Olá, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo a respeito da participação de empresas novas, recém-criadas em licitações. A pergunta, a dúvida recorrente que existe é se uma empresa recém-criada, uma empresa nova, ela pode participar de licitações. A resposta inicial seria que sim, qualquer empresa pode participar de uma licitação. O governo não faz nenhuma restrição exclusivamente pelo fato ou por conta da data de criação da empresa ou do tempo de vida dela, podemos dizer assim. O que sim pode restringir ou impedir a sua participação com uma empresa nova em uma licitação é que você não tem os documentos necessários que aquela licitação exige, solicita. Então, na verdade, a restrição na participação não é pelo fato da sua empresa ser nova, mas é pelo fato de que você ainda não tem os documentos necessários para participar. E nós vamos ver aqui passo a passo quais são esses documentos e como você pode remediar essa situação, vamos dizer assim, ok? Ok, vamos ver aqui então o primeiro ponto que nós devemos observar, que é você, na sua empresa, quando você abre a sua empresa recente, você já consegue ter um rol, uma quantidade de documentos básicos que vai permitir a sua participação em várias licitações. Aí, posteriormente, você vai entender como você vai analisar os editais e verificar se você atende a esses requisitos de habilitação com a documentação que você tem. A documentação inicial, a documentação básica, vamos dizer assim, certo? Então, qual é essa documentação básica que você consegue já quando você abre a sua empresa? Primeira coisa seria o contrato social. Se você for abrir uma microempresa ou já uma empresa de pequeno porte, enfim, o documento mais comum é o contrato social. Agora, se você for abrir o MEI, então você vai ter o CCMEI, que é o certificado de condição do MEI. Então, esse documento é o documento que é relacionado à habilitação jurídica da sua empresa. Esse é o primeiro documento básico. Depois disso, nós vamos entrar nos documentos de habilitação fiscal, social e trabalhista da sua empresa, que seriam os seguintes: o cartão CNPJ. Então, você já tem o seu CNPJ, a Receita Federal vai disponibilizar esse cartão para você. Aí, dependendo do seu ramo de atividade, você vai ter uma inscrição municipal ou estadual, ou ainda as duas, certo? Isso vai depender do seu ramo de atividade. Aí, posterior a isso, você vai precisar das certidões, ok? Então, você vai precisar das certidões federal, estadual e municipal, ok? Essas certidões você vai conseguir junto a cada esfera dessas aqui que a gente tratou. Aí, uma próxima certidão é a certidão do FGTS. Você vai conseguir ela junto à Caixa Econômica Federal. Posterior a isso, a última certidão seria a certidão trabalhista, ok? Então, aqui nós temos já o rol básico de documentos que você precisa para participar de uma licitação, ok? Você tendo essa documentação aqui, você já está apto a participar de muitas licitações. O que você vai fazer então nesse momento? Você vai buscar as licitações no seu nicho de atividade, na sua área de atividade, e você vai ler o edital, analisar o edital, buscar no edital a cláusula, o título que fala sobre a habilitação, e você vai verificar os editais que solicitem só essa documentação básica, porque sim, há editais que não solicitam balanço patrimonial,
não solicitam certidão de falência, não solicitam atestados de capacidade técnica, que são os documentos que vão complementar, que vão fazer com que a gente tenha a documentação completa, que nós vamos ver já mais adiante na sequência. Quais são os tipos de contratação mais comuns que você consegue participar com a documentação básica? Pregões, dispensas eletrônicas de licitação. Então, nesse caso, dependendo do tipo do pregão, o órgão público pode não solicitar. Se for, por exemplo, uma entrega imediata, o órgão público pode não solicitar essa documentação que a gente comentou, que compõe a relação completa das documentações. Então, você analisando o edital, você vai verificar isso. Nas dispensas eletrônicas de licitação, também é possível que o órgão público não exija essa documentação. Agora, detalhe, se o órgão público exigir, você vai ter que apresentar, por exemplo, balanço patrimonial, atestados de capacidade técnica, como a gente falou. Então, documentação básica, você vai ter ela e vai participar somente das licitações que não exigem o rol, ou a quantidade ali de documentação completa, ok? Porque senão você vai ser inabilitado, isso é inevitável, ok? Então, falamos aqui sobre a documentação completa, anota aí e já busca essa documentação, prepara ela que você vai ter êxito nas licitações que você participar, que você atenda a esses requisitos. Ok, agora vamos falar então da documentação completa, para você ter toda a documentação necessária para participar aí de muitas licitações agora nesse caso. Então você vai precisar de balanço patrimonial, certo? Vamos colocar aqui dos 2 últimos anos. Calma lá, não se apavore que a gente vai falar mais sobre isso. Depois, certidão de falência. Esse é um documento também solicitado e atestados de capacidade técnica, na área da sua atuação, obviamente. Ok, então, balanço patrimonial. Quando você abre a empresa, você não vai ter um balanço patrimonial. Porém, você já pode contratar o seu contador e solicitar que ele prepare para você um balanço de abertura. Por quê? Porque a lei, ela permite que a empresa que for ou que foi aberta no ano da licitação, no ano do exercício da licitação, ela não precisa apresentar o balanço patrimonial, mas apresenta o balanço de abertura, que é um documento válido e vai fazer as vezes do balanço patrimonial nesse caso. E também, se você abriu a sua empresa há pouco tempo, por exemplo, no ano passado, vamos pensar assim, então é no exercício anterior, ou seja, é há menos de 2 anos, a lei também permite que você apresente somente um balanço patrimonial, ou seja, somente o balanço patrimonial do ano anterior, ok? Então, aqui no balanço patrimonial você tem essas duas opções e você tem que cumprir elas, se o edital exigir. Agora, a certidão de falência. Esse também é um documento exigido e você vai conseguir ele na justiça, no poder judiciário do seu estado, ok? Você recorre aí a esse poder e você vai, então, ter esse documento também para apresentar nas licitações. Geralmente são nos fóruns, ok? Agora, com relação aos atestados de capacidade técnica. Com relação a esse documento, você vai conseguir essa documentação de acordo à sua atuação, ou seja, conforme você vai prestando os serviços ou fornecendo bens, você vai solicitando esses atestados de capacidade técnica. E eles não precisam ser necessariamente de um órgão público.
Se você já prestou um serviço para uma empresa privada, no caso, ou entregou algum bem, forneceu algo para alguma empresa, você pode solicitar também um atestado de capacidade técnica dessa empresa, que ele vai ser válido para você apresentar em uma licitação. Então, qual que é a regra aqui? Ou qual que é o que você deve fazer? Você deve ir executando a sua atividade, seja ela uma prestação de serviço ou fornecimento de algum bem, e conforme você vai executando, você vai solicitando esses atestados para compor esse rol da sua documentação para apresentar nas licitações, ok? Então aqui, com a documentação básica mais essa documentação completa que a gente dividiu aqui, aí você está apto a participar já de várias licitações, ok? Vamos falar agora de mais um detalhe importante para você entender, que é o seguinte: as licitações elas podem ser para serviços contínuos ou podem ser para algum serviço pontual, algo que o órgão público vai contratar. No caso, o serviço pontual, o órgão público vai contratar aquele serviço, a empresa vai prestar o serviço e aquela necessidade que o órgão público tinha, ela desaparece. O órgão público já não tem mais aquela necessidade. Agora, os serviços contínuos são serviços que a necessidade nunca vai terminar. Então, por exemplo, a limpeza lá do edifício do órgão público é uma coisa que ele sempre vai precisar. Esse é um serviço contínuo. Nesse tipo de contratação, o órgão público pode solicitar que a empresa apresente atestados de capacidade técnica de um período de execução do serviço, ou seja, o órgão público pode solicitar que aquela empresa tenha prestado serviços de limpeza por 1 ano, por exemplo, por esse período. Então, isso é algo que pode sim vir a impactar na sua participação se você abriu a empresa recentemente, porque como você não prestou esse serviço ainda por esse período, você não vai ter a capacidade de apresentar um atestado de capacidade técnica com essas características. Então, é um detalhe aqui para observar, que se você atua nessa área, você já deve ir prevendo planejando para que você vá compondo esse rol de atestados de capacidade técnica de serviços contínuos. Os editais de licitação podem solicitar até no máximo 3 anos de serviço contínuo, ok? Esse é o máximo. Bom, com isso finalizamos esse vídeo. Eu acho que agora você já tem uma grande possibilidade de iniciar no mundo das licitações aí com já um conhecimento legal, ok? Até a próxima.